Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina. Lição da Escola Sabatina é maná, alimento espiritual que nos ajuda a edificar na nossa caminhada rumo ao céu. Você sabe que nessa semana estamos estudando sobre a importância dos pequenos grupos e nós vamos ver os pequenos grupos nas Escrituras. Eu quero te mostrar pelo menos dois exemplos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, como algumas estruturas de pequenos grupos na Bíblia se comparam às estruturas de pequenos grupos hoje, nos nossos dias atuais. Elas têm em comum a oração, a comunhão entre os irmãos, o fortalecimento na fé e o preparo para o testemunho, para a ação. É isso mesmo, pequeno grupo é salvação e é serviço. O primeiro exemplo que eu quero trazer para você está aqui em Êxodo, no capítulo 18, verso 21. Na verdade, você pode ler do verso 21 até o verso 25. O verso 21 diz o seguinte: é um conselho que Jetro, sogro de Moisés, vendo o seu genro sobrecarregado com as tarefas, ele chega até Moisés e creio eu que, inspirado por Deus, ele dá esse conselho, que é um conselho prático e aplicável até os dias de hoje. Diz o seguinte: procura dentre os homens, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Você percebe que a estrutura aqui é dividir um grande grupo, uma multidão, em grupos menores. Esses grupos menores seriam liderados, chefiados, conduzidos por líderes tementes a Deus, homens piedosos que conduzissem o povo não só na resolução dos problemas, mas também para mais perto de Deus. Você percebe a estrutura de pequenos grupos aqui formada sem dúvida nenhuma, assim como ocorre hoje. Nos pequenos grupos, lá no passado, os pequenos grupos davam uma dinâmica de vida maior a toda aquela comunidade, a toda aquela nação. Trazendo agora para o Novo Testamento, nós podemos ver que Jesus também formou um pequeno grupo. O pequeno grupo de Jesus, aqueles mais próximos, eram chamados de discípulos, eram 12 que Jesus mesmo escolheu. E Jesus os chamou para tanto preparo espiritual como prático para a pregação do Evangelho, para viver o Evangelho. Aqueles homens conviveram com Jesus, eles comiam com Jesus, andavam com Jesus, eles viam Jesus pregando e fazendo os milagres e dessa forma puderam compreender, entender, viver a vida de Jesus. E o propósito do pequeno grupo é esse, é o apoio mútuo, por meio da oração, da comunhão entre os irmãos, do preparo, do uso dos dons, poder servir a Deus, poder servir a igreja, a comunidade e sendo um apoio, um sistema de apoio também para os irmãos. Alguns especialistas de pequenos grupos dizem que o número ideal varia entre 6 a 12 pessoas. Você percebe que no pequeno grupo de Moisés, 10 pessoas, no pequeno grupo de Jesus, 12 pessoas, está dentro desse número. Sabe por quê? Porque no pequeno grupo, para ser de fato um sistema de apoio para os irmãos, para os crentes, nós precisamos ter um grupo menor, um grupo pequeno, para poder pastorear, mentorear de uma forma mais pessoal e mais próxima. Os pequenos grupos são uma grande bênção, tanto no passado quanto no presente, e eles nos ajudarão e nos fortalecerão nessa caminhada. Acredite nisso, apoie essa ideia, abrace e faça parte. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos mostra a importância das organizações viverem em pequenas comunidades, em grupos pequenos, que sejam um sistema de apoio, não só para a resolução de conflitos, mas acima de tudo para o fortalecimento espiritual, para o apoio a cada um dos indivíduos. Ajuda-nos a ter esse amor fraternal e que possamos viver em comunidades de fato amorosas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.